estamos de volta com seu estilo de vida e o nosso tema de agora é bulimia. É uma doença na qual uma pessoa exagera na ingestão de alimentos ou tem episódios regulares em que come em excesso e causa perda de controle no consumo de alimentos. A pessoa com bulimia usa vários métodos para impedir o ganho de peso, como a indução dos vômitos, o abuso aí de laxantes e também o uso excessivo de cafeína. E para debatermos o assunto de hoje, nós convidamos a doutora Marli Paixão, ela que é psicóloga, e também o doutor Mário Quadros, endocrinologista. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom, doutor, a gente pode começar falando o que é essa bulimia? A bulimia é um transtorno alimentar de origem psicossomática e é muito comum na faixa etária entre 16 a 25 anos de idade. Se caracteriza basicamente pela ingesta abusiva de caloria num episódio alimentar, não é o dia todo. E geralmente ele é noturno, esses ataques. O que caracteriza basicamente, e a gente pode até fazer um paralelo com a anorexia, é que depois que o paciente ingere essa quantidade grande, ele tende a eliminar. Existe uma ressaca moral, né? Ele conscientiza o ato abusivo e aí ele diz, oh meu Deus, eu comi muito além do que eu precisava, eu vou engordar. Então é um pavor de ganhar peso. Ele tende a eliminar imediatamente após a ingesta e ele provoca vômito nesse período. 90% das pacientes, eu falo das pacientes porque é um transtorno comum entre as mulheres, elas usam a indução do vômito, mas pode também a gente encontrar pessoas que usam laxantes ou diuréticos, né? E tem pacientes hoje em dia que após uma ingesta eles correm, vão fazer atividade física exaustiva para eliminar esse excesso de caloria e dar um alívio no peso na consciência, né? Bom, a gente costuma aí falar e ver também entre conversas que as pessoas fazem muita relação entre a bulimia e a anorexia, como a gente falou anteriormente. Elas não são a mesma coisa, porém elas estão entrerelacionadas, as duas doenças. Os dois são transtornos alimentares. A anorexia ela ocorre numa idade mais jovem, né, quando o adolescente descobre a fase adulta e ele, nessa idade de 13, 14 anos, eles buscam a perfeição, né? Então eles elegem alguma parte do corpo que não gosta, por exemplo, o nariz, geralmente querem ter agora o abdômen com essa onda de padronização de beleza que foi trazido pelas modelos, de ter o abdômen invertido, esses padrões que as adolescentes absorvem. São ditos pela sociedade. Né? Então aí elas se submetem a essas dietas, né? Não estou falando da anorexia, e prejudica realmente, é o caso mais grave, eu acho que a criança quando adquire esses padrões, eles prejudicam a fase final do crescimento, tem uma desmineralização óssea e dentária, né, queda de cabelo e as meninas param até de menstruar, no caso da anorexia. Então, o paralelo com a bulimia geralmente são mulheres que estão até no peso normal, elas não estão magras. As anoréticas, elas estão abaixo do peso, comprometendo principalmente a parte nutricional e hormonal. Elas param de menstruar, né, elas ficam estéreis, é um quadro grave, mais grave. Compromete o desenvolvimento dessa criança, seja homem ou seja mulher. Agora eu gostaria de falar com a doutora Marli. O doutor Mário Quadros falou dessa situação que é um transtorno alimentício, mas é psicossomático. O que seria esse termo psicossomático para a gente explicar para o nosso telespectador? Olha, a psicossomatização, quando ela está em debate, nós falamos de aspectos que são emocionais, mas que ao mesmo tempo comprometem o lado físico, né? Acomete a doenças e muitas vezes a pessoa não se percebe. A pessoa ela não se aceita, né? Começa com um problema psíquico da falta da autoaceitação, né? Ela não se vê nos padrões onde a sociedade hoje ela é rigorosa quando coloca esses padrões de beleza e os adolescentes hoje querem imitar, né, as pessoas, os seus ícones. E nessa imitação, muitas vezes, eles não percebem que estão passando da medida. Bom, nós falamos que é uma doença que acomete mais as mulheres, o lado feminino. Porém, o que a gente costuma observar na sociedade, por esses padrões que são ditados
por elas é que os homens cada vez mais estão buscando a perfeição, o corpo ideal, né? Justamente porque a gente olha nas novelas, enfim, no veículo de comunicação, como a televisão, que mostram pra gente um corpo perfeito, né? Todo malhado, sarado. Então a gente vê que os homens estão buscando cada vez mais esse lado da vaidade, da perfeição. E a gente poderia falar o lado psicológico mesmo da pessoa. Como é que fica uma pessoa que tem bulimia, que tem anorexia? O que pode trazer de danos psicológicos para essa pessoa? Olha, são vários danos, né? Mas o que mais acomete, que é o mal do século, é a depressão. E quando você fala que homens também, hoje, já se encontram nessa busca pelo corpo perfeito, nós já estamos vendo que a ciência já está dando uma olhadinha em outro fator, que é a vigorexia, né? Que é outro transtorno, onde a maioria, nesse aspecto, são do sexo masculino, onde eles abusam de suplementos alimentares e anabolizantes, né? Aí a gente não vê como a bulimia, como bulímicos, por questão deles não estarem induzindo vômitos, nem utilizando de laxantes, mas eles abusam de suplementos alimentares. Tá, doutora Marli, doutor Mário Quadros, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente continua o nosso bate-papo no próximo bloco, tá bom? Então você de casa, se tiver alguma pergunta, pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone 8111 4512. Até no próximo bloco.